Olá, primeiro ano! Fiz esse vídeo rapidinho para gravar a correção dos exercícios que vocês fizeram na semana retrasada, porque tinha muitos que ainda não tinham me enviado. Então, hoje a gente vai fazer uma atividade avaliativa, um questionário. Assistam esse vídeo antes, eu espero que tenham lido o que eu escrevi, né? E se ficou alguma dúvida antes de responder o formulário, gente, me enviem uma mensagem para a gente resolver, ok? Então, a primeira questão que vocês tinham era uma questão mais simples, que pedia: se o DNA tem esta sequência, qual seria a sequência da fita complementar? Então, o que eu tenho que lembrar, né, gente? Que a adenina sempre se liga com timina e a citosina sempre se liga com a guanina, ok? Então, vocês vão fazer os parzinhos. A com T, T com A com T. Não vou fazer até o final, né? Toda vez que aparecer o C, vocês vão ligar com o G, e quando aparecer o G, vocês vão ligar com o C. Então, aqui embaixo, deem um pause no vídeo e analisem se vocês acertaram essa sequência. Adenina com timina, citosina com guanina. Depois nós temos, considerando que no DNA de uma determinada espécie, 35% é representado pela timina. Qual seria a quantidade de guanina? Então, vamos lá. Se eu tenho 35% de timina, e eu sei que a timina sempre se liga com a adenina, eu também tenho 35% de adenina. Logo, né, gente, o total de timina com adenina vai dar 70%. Então, sobra 30% para as outras duas bases. Eu ainda tenho a guanina e ainda tenho a citosina, então fica metade para cada uma, 15% de guanina, 15% de citosina. Então, a quantidade seria 15%. Nesta questão aqui, vocês tinham que analisar um pedacinho do DNA e verificar qual das opções seria realmente uma fita de DNA, né? Qual teria o pareamento, as combinações corretas. Então, gente, lembrando, né? A se liga com T e C se liga com G. Toda vez que a gente tiver A com T, ligação dupla. Toda vez que eu tiver C com G, ligação tripla. Então, aqui, se eu só sei isso, eu já elimino de cara a letra C, que diz que o A está se ligando com o G. Isso não é possível, muito menos C com T, né? Lembram aqui que ninguém encosta no Thiago, né? Na minha época de faculdade. Então, aqui nós temos C se ligando com C, também é impossível. E aqui, de novo, temos T se ligando com G. Então, só ficou a alternativa A. C com G, ligação tripla. A com T, ligação dupla em toda a fita. Na próxima questão, vocês tinham que preencher esses espaços em branco, né? Então, existem 5 tipos de bases. Aí ele dá a adenina, a citosina e a uracila. Opa! Então, está faltando a guanina e está faltando a timina nessa frase, né? As duas primeiras possuem um duplo anel e derivam de uma substância chamada, e por isso as bases são alguma coisa. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que as bases podem ser classificadas em púricas ou pirimídicas, e eu ensinei um macete para vocês, né? Que quando nós temos bases púricas, são aquelas formadas por 2 anéis, nós temos essa palavrinha purga, para eu lembrar que as bases púricas, guanina e adenina. Ele já me deu a adenina, então faltava aqui a guanina. Se eu só soubesse isso, gente, né? Que essa base junto com a adenina são púricas, eu eliminava a B, a C e a D, sobrando, né? Guanina e timina, ok. E ele quer saber se as bases são púricas ou se as bases são pirimídicas. Então, quem lembrou desse macete que eu ensinei, vai saber que a resposta correta é a letra A de Ana. Próxima questão, a gente tinha uma questão um pouco mais complexa, tá? Um professor trabalhou esses conceitos em sala e apresentou como exemplo uma fita de DNA. Ele deu um valor para vocês. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA? Então, vamos lá, gente. Se eu tenho 20 adenina, essas 20 adeninas vão se ligar com 20 timinas. As 25 timinas vão se ligar com 25 adeninas. As 30 guaninas vão se ligar com 30 citosinas e as 25 citosinas com 25 guaninas. É um trava-língua aí, né? Só que a questão quer saber, considerando a dupla fita,
as duas fitas, então tem que somar. Quantidade de adenina, 20 que eu já tinha, mais 25 que se ligou com a timina. Então, 20 mais 25, 45. 20 mais 25 de timina, 45 também. Vou fazer o mesmo esquema com guanina e citosina e vou chegar na letra C de casa, ok? Leiam aqui devagarzinho, gente, essa resolução para vocês entenderem, né? O segredo da questão estava aqui, que tinha que analisar a dupla fita e não só a outra fita complementar, tá? Vocês tinham que complementar essa fita aqui, colocar as 20 timinas, as 25 adeninas, certo? As 30 citosina e as 25 guanina. E aí somar, ok? Esses resultados. Então, aqui, 20 adenina com mais 25, que dava 45. 25 timina com mais 20, que dava 45, certo? Próxima é mais uma questão mamão com açúcar. Então, só vou deixar aqui para vocês darem um pause, para ver se a sequência de vocês fechou. Às vezes, o que acontece é a gente esquecer uma, né, gente? Tem que fazer com paciência, mas de resto é sucesso. Próxima questão. Considerando uma molécula de DNA que apresenta 16% de citosina, determine guanina e timina. Então, se eu tenho 16% de citosina, eu também tenho 16% de guanina, porque citosina e guanina sempre se combinam. Totalizou aqui, né, gente? 16 mais 16, 32%. Sobrando 68% para as outras duas bases. Então, eu divido 68 por 2 e vai dar 34% de timina e 34% de adenina. Próxima questão, mesmo esqueminha, né, gente? Só que agora eu tenho 38% de citosina. Então, se eu tenho 38 de citosina, eu também tenho 38 de guanina, total de 76%. Sobrou 24% para as minhas outras duas bases, então 12% de timina e 12% de adenina. Então, vendo, né, gente, que a quantidade de uma dessas aqui mais uma dessas aqui sempre dá 50%. Então, também dá para fazer por esse esqueminha. Gente, para finalizar, então, temos uma questão que dá para vocês a sequência da fita de DNA e quer que vocês mostrem qual seria a fita complementar. Então, o mesmo esqueminha de antes, A se ligando com T, C com G, e assim por diante, né? G com C e T com A. Então, só observem se a sequência de vocês fechou. E se fosse uma fita de RNA, se nós quiséssemos transformar de DNA para RNA, no RNA não existe timina, e sim uracila. Então, o que a gente iria fazer? O A, ele não se liga com o T, e sim com o U. Então, toda vez que aparece a adenina no DNA, vocês vão ligar com a uracila no RNA, tá? Então, vai ficar esse esqueminha aqui, ok? Então, prestem atenção que muda timina por uracila, certo? Beijos, espero que tenha ficado bem claro esse conteúdo para vocês. Saudades, se cuidem!